Olá, meus irmãos, Deus os abençoe. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui para mais uma conversa e é sempre um grande privilégio para mim poder estar aqui diariamente comentando um pouco da mensagem do profeta, não interpretando ela, apenas comentando, apoiando-a com a Bíblia, porque a mensagem não pode ser melhorada, não pode ser acrescentada, não pode ser modificada. Na verdade, o que nós precisamos é do Espírito Santo para nos fazer entender o sentido daquilo que quis dizer o profeta. Veja, porque a mensagem, a exemplo da Bíblia, precisa de revelação e somente o Espírito pode conectar as Escrituras, somente Ele pode abrir a palavra. Veja, um profeta a quem a palavra veio, toda essa palavra que estava escondida dos sábios e entendidos, nem mesmo os apóstolos puderam alcançar a luz da palavra, nem mesmo os reformadores. Então aquilo tudo que estava escondido, veja, veio à luz nesse dia através do profeta de Apocalipse 10, verso 7. Nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos seus servos os profetas. Então tudo que estava, veja, escrito nos profetas, seria revelado nesse dia final e, por conseguinte, manifestado ou cumprido. Porque uma escritura só pode ser revelada no tempo em que ela está para ser cumprida. Então um homem capta a visão. Veja, esse homem é o profeta, porque a palavra só vem ao profeta. Então ele vai ter com a igreja, e ele então prega a palavra e mostra o mistério. Logo, aquela escritura se cumpre a seu tempo. Então é quando ela pode ser entendida, é quando ela pode ser interpretada, é quando ela pode ser cumprida e, por conseguinte, absorvida pela igreja como alimento espiritual em seu devido tempo. Eu quero falar um pouquinho a respeito do aspecto da palavra falada, que é essa mensagem. E a palavra falada, como ela se manifestou através da vida do profeta. Veja, se lá atrás, no passado, debaixo de sangue de animais, como bezerros e assim por diante, Moisés pôde tomar o pó e chamar as pulgas, ele pôde chamar as rãs, ele pôde chamar os piolhos e assim por diante, quanto mais aqui no tempo do fim, debaixo do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, aonde a igreja ela é aperfeiçoada pelo sangue, e isso é uma grande escritura para esta hora em que nós estamos vivendo. Hebreus capítulo 10, verso 14. Veja, porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Então a igreja, lavada pelo sangue de Jesus, aperfeiçoada pelo sangue, santificada pelo sangue, para que o Espírito pudesse agora habitar nesses corpos mortais. Veja, ele o fez através do anjo de Malaquias 4 e hoje o está fazendo através do seu corpo, que é a igreja. Veja, e também o Espírito Santo nolo testifica, porque depois de haver dito, veja, este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos, acrescenta, e jamais me lembrarei de seus pecados e das suas iniquidades. Ora, onde há remissão desses, não há mais oblação pelo pecado. Então, aperfeiçoado pelo sangue e tendo a palavra escrita nas tábuas de nosso coração, pelo ministério profético do sétimo anjo e, por conseguinte, o quinto de Efésios, veja, o que somos hoje? Nós somos a palavra falada. Nós somos a igreja na qual a palavra está escrita nas tábuas de carne de nosso coração, para não esquecer, veja, para poder viver esta palavra. Esse é o tempo da manifestação dos filhos de Deus, de acordo com Romanos 8. Veja, para tomar entendimento da hora que nós estamos vivendo, o corpo físico, literal, de nosso Senhor Jesus Cristo está na sétima dimensão, aonde o profeta não pôde ir. Ele foi até a sexta, mas até a sétima ele não pôde ir. Mas veja, ele completa o tempo de intercessão, mas ele não pode sair de lá com o seu corpo físico. Então ele envia seu Espírito Santo, o agente de Deus,
Veja, o Espírito de Deus, o mesmo Espírito que habitou em Jesus. Veja, se esse Espírito habita em vós, ele vivificará os vossos corpos mortais, ou seja, o trará em sujeição à mensagem da hora. Então o seu Espírito desce. Veja, o Espírito Santo, veja, é o revelador da palavra de Deus. E ele vem para aplicar, veja, o plano da redenção. Veja, o nosso parente redentor, Jesus Cristo, que pagou o preço de nossa redenção no Calvário, ficou intercedendo por 2000 anos, mas agora ele desce no mistério do Filho do Homem. Esse é o Espírito Santo. E ele vem agora para devolver o título de propriedade que Adão tinha perdido. E ele o faz, veja, abrindo os mistérios dos 7 selos. Apocalipse 10, ele desce com esse livro aberto e entrega esse livro nas mãos do 7º anjo. Veja, o vaso de barro, dentro do qual está escondido esse tesouro. Esse tesouro é vida eterna. Esse tesouro é o Espírito Santo. Esse tesouro é a palavra em sua plenitude. Veja, então ele está aqui, ele faz da igreja agora o seu trono. O trono de Deus não está mais no céu, está aqui na terra, diz o profeta, dentro da igreja, em nosso coração. E ele é o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo quem intercede por nós. O corpo físico está lá como memorial, ensanguentado. Mas o Espírito, esse que estava dentro de Jesus, que desceu em Pentecostes, que viveu por 2000 anos na igreja como Filho de Deus, ele agora entra em morfe e toma o livro da redenção e desce agora para cumprir o requisito exigido, Filho do Homem, proprietário. Veja, ele é o dono original agora. Ele é o dono da Palestina, ele é o dono da terra, ele é o filho de Davi, ele é o Filho de Deus, o sacerdote. Mas veja, então ele aparece, o Espírito Santo, fotografado, fora da porta, no pilar de fogo, na nuvem, porque ele não pode estar atrás do véu e fora do véu. Ele termina os seus dias de intercessão e sai para fora com um documento na sua mão, um título de propriedade. É um ano de jubileu. Veja, ele está agora devolvendo os direitos de redenção para a semente real de Abraão. Veja, seus dias de intercessão terminaram, mas ele está aqui agora para reclamar os seus direitos de redenção. E a primeira coisa que ele reclama, que ele chama, é sua noiva para estar ao seu lado. Veja, e ele é a palavra e a palavra manifestada. Esse é o plano da redenção. Veja, e tudo que ele tinha que fazer, a intercessão, já foi feita. Ele está agora aplicando a redenção. Bom, a exemplo de Abraão, que quando ele intercedeu por Ló, ele não estava intercedendo apenas por Ló e sua família. Ele também intercedeu por quem estava nos lombos de Ló, que ainda não havia nem nascido, que era Ruth. Ruth deveria aparecer em cena. Ela estava no livro da vida do Cordeiro. Então Ló não poderia morrer. Naquele lombo estava Ruth. Então Abraão intercedeu. Veja, o mesmo Espírito Santo tem feito nessa hora. Muitos dos crentes que hoje creem nessa mensagem nem tinham nascido no tempo do profeta, mas o Espírito Santo já havia intercedido, porquanto seus nomes estavam no livro da vida do Cordeiro. E veja que as pragas não tinham caído, começaram a cair agora. Perderam o controle agora, porque o Cordeiro não está mais em seu trono de intercessão. Ele está aqui agora, dentro da igreja, chamando os eleitos. Então, o Mombrana, na mensagem Deus ocultando-se em simplicidade, página 57, parágrafo 411, falando a respeito do sangue aplicado agora na igreja, trazendo os efeitos desse sangue aplicado, que é o Espírito Santo. Veja, Moisés, debaixo do sangue de touros e cabras, com sua confissão na palavra de Deus, e Deus pôde tomar aquele homem simples e colocar suas palavras em sua boca. Veja, por isso disse Jesus, não vos preocupeis com o que haveis de falar, porque naquela hora vos será dado o que falar e como falar. Veja, e ele provou que era servo de Jeová, porque podia caminhar por lá, e Jeová falava com ele por visão. Veja, ele saía, estendia as mãos em direção ao Oriente. E agora lembre-se, Deus tinha falado com ele. Esse era o pensamento de Deus. Deus usa o homem, e Deus falou com ele. Certo? Ele disse, vai e estende essa vara da tua mão em direção ao Oriente, e diz moscas. Veja, a palavra falada.
Veja, isso aconteceu 5 vezes no ministério do profeta, dentro da terceira etapa. A palavra falada é a pregação dessa mensagem. Veja, também é a pregação aos perdidos que não podem se salvar, mas também a manifestação da criação. Ele disse, o que vocês viram em pequena escala no meu ministério, vocês o verão em grande escala na noiva, quando vier o aperto. Veja, a igreja está vivendo de uma fé simples, descansando nas promessas, ela tem o selo do Espírito Santo, ela não se agita, ela não se perturba, ela não entra em pânico, porque ela sabe o que o Espírito está prestes a fazer com a palavra. Veja, Moisés, debaixo do sangue daquela cabra, ovelha, lá se foi e espalhou aquela vara, estendeu em direção ao oriente. E ele disse, assim diz o Senhor, haja moscas. Não ouviu nenhuma mosca e foi-se. Mas já foi falado. A mensagem é a palavra de Deus, já foi falada e ela está se cumprindo exatamente da forma que está escrita. Veja, era um pensamento, agora está falado, está expressado, é a palavra de Deus. Então ela veio aos lábios de um humano, um homem simples, debaixo do sangue de um touro ou uma cabra. A mensagem eram os pensamentos da parte de trás da mente de Deus. Ela já foi expressada e agora ela tem que se cumprir. Não pode voltar atrás, porque o profeta é a boca de Deus. Veja, de repente uma mosca verde começa a voar por perto. Logo em seguida elas eram 2 ou 3 quilos por metro quadrado. O que foi isso? Foi a palavra de Deus falada através de Moisés, o Criador, porque debaixo do sangue ele se encontrava na presença de Deus e suas próprias palavras não eram a sua palavra. Jesus disse, se vós estiverdes em mim e minhas palavras estiverem em vós, então pedi tudo o que quiserdes e isso vos será feito. Onde se encontra a igreja? Veja, não é nossas palavras, são as dele. É aí onde nós estamos, com paciência, esperando o cumprimento dessas profecias. Moisés disse, hajam rãs, e não havia uma rã no país. No final de 1 hora, elas eram 10 ou 3 metros em todos os lugares. Que foi isso? Foi Deus, o Criador, ocultando-se num homem simples. Agora quero perguntar-lhe algo. Se o sangue de um touro ou de uma cabra for usado como cloro, o qual só pode cobrir, podia colocar um homem em posição de falar a palavra criativa de Deus e fazer moscas existirem, por que tropeçaria você no cloro do sangue de Jesus Cristo, que pôde pronunciar a criação de um esquilo ou algo tal? Então, meu amado irmão, ele está aqui agora, dentro de sua igreja, para reclamar seus direitos de redenção. Veja, o corpo físico está na 7ª dimensão, com as suas vestes salpicadas como um memorial, mas o Espírito, é Ele que intercede, é Ele que opera, é Ele que pode entrar em cada um de nós, não por força, não por violência, mas pelo meu Espírito. Foi o Espírito Santo, através de Jesus, foi o Espírito Santo na igreja, agora o Espírito Santo em seu profeta e agora o Espírito Santo em sua igreja. Veja, operando agora a fase presente do seu ministério. Como filho de Deus ele intercedeu, mas como filho do homem ele está aqui para reclamar seus direitos de possessão. Que Deus te abençoe, até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus, amém.